Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula com estudo de gases. Hoje a gente finaliza a parte teórica, tá? E aí a gente fica dependendo só dos exercícios para a gente fechar o conteúdo, tá bom? Então na próxima aula eu vou deixar uma lista de exercícios para fazer. Aí a gente, depois de corrigida a lista, a gente pode fazer uma avaliação já valendo nota, tá? Bom, gente, então eu parei ali na parte do gás ideal, né? Agora a gente vai falar um pouco da lei de Avogadro. O que seria a lei de Avogadro, tá? Avogadro foi um cientista italiano, foi responsável por algumas das descobertas mais utilizadas no ramo da fisicoquímica. Tá, ali tem um parágrafo ali que eu quero ler para vocês. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos à mesma pressão e temperatura, igual o número de moléculas. Então, se tiverem a mesma pressão, a mesma temperatura, o número de moléculas vai ser igual, tá? O que seria esse número de moléculas? A gente vai chegar nelas daqui a pouco, mas a gente vai precisar desse número de moléculas aí para entender a fórmula, tá? Pela equação de Avogadro. Sua lei é um conjunto de leis matemáticas que trata a quantidade de matéria em gases a diferentes temperaturas. Então aqui já mostra que a temperatura geralmente ela vai variar, tá? Ela nunca vai ser constante. Então a gente vai estudar exatamente essas variações de temperaturas aí, a quantidade de matéria de gás que a gente vai ter, tá? Então, voltando, é gases, tá? Não são cálculos de massa, etc. A gente está trabalhando com medição de gás. Depois ele fala que os gases são extremamente expansíveis, né? Suas moléculas ocupam todo o espaço disponível no recipiente que as contém. Então, se a gente tem um recipiente, não importa o tamanho desse recipiente, o volume do gás vai se adequar ao tamanho do recipiente. As moléculas gasosas, elas são bem espalhadas, tá? Elas se afastam bastante entre si. Então a gente tem um recipiente fechado, onde a gente tem gás ali dentro, essas moléculas estão se movimentando, só que pela distância que elas têm umas das outras, elas acabam se chocando muito pouco. Tá? Então quando eu tenho poucos choques de moléculas, a minha cinética é baixa. Tá? Então por isso que em gases, a cinética para gases ela é bem menor do que a cinética de líquidos. Tá? Que líquidos a gente tinha os choques bem mais efetivos. Tá bom? Então isso quer dizer que o gás ele vai ocupar toda a capacidade que o recipiente vai ter, né? Então se eu tenho um PET de 2 litros, ali dentro eu vou ter gás referente a 2 litros, tá? Claro, não levando em conta a massa, tá? A gente precisa sempre levar em consideração, quando a gente está se referindo a esse tipo de lei, que nós devemos ter CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Tá? A gente sempre precisa lembrar disso. E a constante de Avogadro possui um valor fixo igual a 6,022 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas. Então tá aí onde eu falei, né, que a gente ia usar moléculas em fórmula, a molécula entra nesse valor fixo aqui da constante de Avogadro. Então ele fala um pouquinho sobre a CNTP, né? O que seria a CNTP? Então, como eu disse, são as condições normais de temperatura e pressão. A gente sempre vai considerar para a CNTP que 1 mol, tá? Lembrem que mol diz respeito a balanceamento de equação, tá? Então a gente sempre sabe que 1 mol ele vai corresponder à pressão de 1 atm, tá? E esse 1 atm e 1 mol vão corresponder na CNTP ao volume de 22,4 litros, que irão corresponder também a 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas. Então essa seria a nossa primeira linha para uma regra de 3, tá, gente? Sempre a gente tem que pensar assim, ó, 1 mol corresponde a 1 atm, corresponde a 22,4 litros, corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas.
Essa é a primeira linha quando a gente for montar a regra de 3, tá? O que pode variar ali é só a pressão. Aqui na CNTP a gente pode usar pressão em ATM ou a gente pode usar pressão em milímetros de mercúrio, tanto faz. Se a gente usar ela em milímetros de mercúrio, ela vai ficar que nem a linha de baixo ali. Em vez de um ATM, eu vou ter 760 milímetros de mercúrio. A nossa pressão atmosférica que a gente tem aqui em Pelotas, tá? Ela é uma pressão de um ATM, ou 760 milímetros de mercúrio. Se a gente for para altitudes, né, em cima de montanhas, essa pressão ela vai ser menor. Se a gente vai ser maior. Se a gente for para altitudes abaixo da linha do mar, né? Por exemplo, a Holanda tem altitude abaixo da linha do mar, então a pressão vai ser diferente. Tá? Então, quando a gente fala assim, lá em cima a pressão do ar é rarefeita, então falta ar para respirar. Tá? Não é a mesma coisa que a gente tem aqui, a nossa é padrão, A1. Depois ele fala uma observação, que a pressão também pode ser expressa em milímetros de mercúrio. Tem outras formas de colocar a pressão, que é bar, a gente não vai usar para cá, tá? Para cá a gente vai usar só essas duas, mas tem Pascal, tem kilopascal, tá? Mas a gente vai ficar em ATMs e milímetros de mercúrio. Aí ali eu coloco para vocês o seguinte, o que é mol? Então quando a gente calcula o número de mol, a gente usa as massas atômicas dos elementos. Então eu dei ali o CO2, né, o dióxido de carbono. 1 mol corresponde a 44 gramas. Como é que eu cheguei a isso? Carbono vale 12, oxigênio vale 16. No CO2 eu tenho um carbono só, então 1 vezes 12, 12. O oxigênio eu tenho 2, cada um vale 16. 16 vezes 2, 32, mais o 12 do carbono, 44. 1 mol de CO2 tem a massa de 44 gramas. Depois no próximo slide vem a fórmula da equação dos gases, PV-nRT. P é a pressão, em atm milímetros de mercúrio, o volume sempre em litros, o N é o número de mols, o R é a constante de Avogadro e o T é a temperatura em Kelvin. Então é a temperatura em Celsius mais 273. Tá? Essa pressão, se a pressão for dada em ATM, o R, que é a constante, vai valer 6,02 vezes 10 na 23 ATM litros mal Kelvin. Tá? Se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, o R vai valer 62,3 milímetros de mercúrio, litros mol Kelvin. Então, o que vai alterar ali, o R, ele não é um valor só, tá? Vai depender da minha pressão. Se a pressão for em ATM, o R vale 6,02. Se for em milímetros de mercúrio, 62,3, tá? Então lá do outro lado tem um exemplo. O gás hélio, submetido a uma pressão de 1,5 atm, a uma temperatura de 50 Celsius, possui 0,85 mols. Qual o volume ocupado por esse gás? Então a pressão 1,5 atm, temperatura 50 Celsius, então tem que transformá-la para Kelvin. 273 mais 50 vai dar 323 Kelvin. O N é o número de mols, o problema já deu, 0,85. O volume ele quer e o R eu vou usar qual? Se a pressão for em ATM, o R vai ser 6,02 vezes 10 na 23, tá? Coloco na fórmula ali, faço o cálculo, vou ter um valor lá final de 11.101,86 vezes 10 na 23 litros. É só calcular, só usar a calculadora, tá? De onde surgiu o valor de R? Eu nunca gosto de jogar para vocês no valor, pedir que vocês decorem, tá? Então ali eu mostrei para vocês onde é que ele surgiu. CNTP, tá? Então eu parto de 1 mol, parto que na CNTP o volume sempre é 22,4, a temperatura é o zero absoluto, ou seja, 0 Celsius, que vai ser 273 Kelvin, e a pressão vai depender, se eu vou usar ATM ou milímetro de mercúrio. Então no primeiro caso lá, pressão, estou usando ATM, tá? Pressão em ATM na CNTP é 1 ATM vezes o volume, 22,4,
é igual ao N, que é 1 mol, vezes o R, que é o que eu quero descobrir, o que ele descobriu, né? Vezes zero absoluto, que é 273 Kelvin. Ao fazer o cálculo, eu acho que o R vale 6,2 vezes 10 na 23, tá? Porém, se em vez de pressão em atm usar pressão milímetro de mercúrio, eu vou ter os mesmos valores, só que ali eu vou mudar, em vez de um atm, eu vou pôr 760 milímetros de mercúrio. Faço todo o cálculo e acho que o R vale 62,3 milímetros de mercúrio litros, mol Kelvin, tá? Então, daí é que surgiram esses valores. Então, eu preciso sempre lembrar da CNTP. Ali fala um pouquinho da equação de Clapeyron, mostra as mesmas coisas ali, com a diferença que para Clapeyron, ali eu posso, em vez de N, que é o número de mols, estar trabalhando com massa. Tá? Então, eu vou substituir na fórmula o N pela massa pesada em laboratório, divididos pela massa molecular do gás. Tá? Essa massa molecular do gás seria o que eu fiz lá do CO2. A massa molecular dele é 44. Então aí seria um problema onde ele desse uma massa. Foi pesado no laboratório uma massa de 2 gramas. Tá? Então eu tenho massa em gramas, eu preciso ter uma fórmula que traga massa para mim. Tá? Aí ele vai ter que dizer que gás é, para mim achar a fórmula molecular do gás, e eu largo na equação. Tá? Depois algumas transformações ali que vocês precisam saber, é importante saber. Tá? Ali pressão Pascal, Torricelli. Tá? Em algum momento a gente pode precisar disso aí. E depois a bibliografia que eu usei. Tá bom, gente? Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas espero que vocês tenham entendido toda a aula e todo o conceito de gases. Semana que vem, então, trago exercício. Tá? Qualquer coisa, chamem, perguntem. Beleza? Bons estudos, até mais.